O desastre de Capitólio, que matou 10 pessoas, completa um mês hoje. A Polícia Civil continua investigando as causas do desastre. O caso é muito complexo e, por isso, as investigações foram prorrogadas por mais 30 dias. A polícia já ouviu 50 pessoas, entre turistas, empreendedores, engenheiros e representantes do Poder Executivo, para apurar as causas da tragédia e também identificar eventuais responsabilidades. O laudo geológico também está em fase final de conclusão. E, ao mesmo tempo, ações estão sendo realizadas para tentar recuperar o turismo na região. Instituições públicas, estaduais e municipais de Minas lançaram hoje um projeto que pretende melhorar a segurança de turistas e trabalhadores que passam pela região. A iniciativa faz parte do programa chamado Reviva Capitólio, Viva o Mar de Minas. A ação engloba temas como ordenamento, capacitação e regulamentação de uso e ocupação dos cânions e suas águas. No dia 8 de janeiro, parte de um paredão de rocha do Largo de Furnas, na cidade de Capitólio, desabou e atingiu em cheio uma das lanchas de passeio que levava turistas para conhecer os famosos cânions do local. 10 pessoas morreram e cerca de 50 turistas estavam em outras embarcações, incluindo crianças. Alguns chegaram até a alertar os que estavam mais perto do paredão sobre os riscos de desabamento. Aqui é pedação ali, vem que pedaço vai cair. Gente, sai daí! Saiu lá. Mano do céu. Sai daí! Sai daí! Sai daí, gente! Aí, ó! Puxa! Pelo menos 50 militares trabalharam na operação no cânion, entre bombeiros e oficiais da Marinha do Brasil. Olha, há quase um mês, onde essas imagens apareceram, surpreenderam o Brasil e o mundo todo de tamanha, tragédia. Infelizmente, ainda assim, nós sentimos os impactos dessas cenas. E para atualizar também a gente sobre essa situação, um mês, após a tragédia em Capitólio, eu quero conversar agora também com a jornalista Laura Marques de Belo Horizonte. Laura, uma boa noite para você. Quais as mudanças, Laura, agora com esse projeto? Será que ele vai trazer aí melhorias, na segurança dos turistas? Afinal de contas, é uma região realmente muito frequentada por turismo, E os turistas também aproveitam a região. Os próprios trabalhadores, que também foram vítimas dessa situação toda, devem estar passando ainda por uma situação muito complicada financeiramente. Você traz informações pra gente, Laura. Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Primeiro dizer que um mês depois dessa tragédia, assistir essas imagens ainda é absolutamente impressionante, Parece que a gente está vendo ali cenas de um filme que, infelizmente, de fato aconteceram e levaram 10 pessoas à morte. 10 pessoas que foram diretamente atingidas por aquela enorme rocha nos cânions do Lago de Furnas, na cidade de Capitólio. Pois é, um mês depois, então, dessa grande tragédia que comoveu o Brasil inteiro, o noticiário ficou completamente voltado, os olhos voltados para a cidade de Capitólio, no sul de Minas Gerais. Essa cidade que a gente sabe que é conhecida como o Mar de Minas, um destino turístico lindíssimo, Passou por essa situação. 30 dias depois, as investigações ainda não foram finalizadas. A Polícia Civil solicitou mais 30 dias para conseguir apurar direito tudo o que aconteceu. 50 pessoas já foram ouvidas, mas isso ainda não foi suficiente. A Polícia Civil ainda está analisando todos esses depoimentos, avaliando também documentos que foram recolhidos até o momento, mas principalmente, Elias, a questão aqui é que um laudo geológico feito por especialistas da Polícia Civil está sendo ainda realizado. Esse laudo verifica quais foram os motivos que levaram à movimentação de terra ali naqueles cânions. Se houve, por exemplo, algum tipo de intervenção humana que possa ter levado à queda dessas rochas. A princípio, num primeiro momento, me lembro que houve uma informação de que a construção de um mirante ali nas proximidades poderia ter algum tipo de levar algum tipo de intervenção, alguma consequência ali na região.
mas nada disso está confirmado até o momento. É esse laudo geológico que vai dizer de fato qual foi o motivo dessa queda e aí possivelmente para a gente tentar encontrar quem é que são os responsáveis, se é que existem responsáveis ou se foi de fato uma movimentação de massa, como os especialistas dizem, uma movimentação de terra, né, para dizer de uma forma mais leiga, que levou a esse grande desastre. Pode ter sido, por exemplo, uma movimentação natural também. E aí tem várias questões que já foram apuradas. Por exemplo, o delegado Marcos Pimenta, que é o responsável por esse inquérito, já disse que existe um decreto municipal na cidade de Capitólio que prevê algumas regras para a navegação ali naquela região. Um exemplo, essas lanchas que estavam por lá não podem ancorar nas proximidades dos canyons. Elas podem circular por ali, os turistas podem apreciar essa paisagem, mas ancorar muito perto dos canyons, isso era algo que era proibido. Existia até uma fiscalização da prefeitura de Capitólio que fazia esse trabalho de verificar se tinha alguma lancha irregular. E segundo o delegado Marcos Pimenta, já foi apurado que um rapaz que ficava circulando de jet ski estava fazendo esse trabalho de verificação. Ele conseguiu salvar várias pessoas naquele momento ali da queda dessas rochas. Então, segundo a Polícia Civil, já existe essa informação, por exemplo. Agora, uma grande questão, Elias, a gente fica pensando, será que não deveriam ter sido realizados estudos previamente para verificar se aquelas rochas estavam em risco ou não? Pois é, a Política Nacional de Defesa Civil brasileira existe há pouquíssimo tempo, desde 2012. Essa política é que prevê esse tipo de intervenção em localidades de risco. Essa política foi criada exatamente depois de grandes desastres que aconteceram na região serrana do Rio de Janeiro. A gente está falando de algo extremamente recente, Elias, que ainda não está profundamente implementado. Não é uma cultura brasileira para a gente saber verificar risco geológico aqui no nosso país. Mas tem exemplos de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. Por lá, aquelas regiões de canyon que são belíssimas, que a gente vê às vezes nos filmes, em fotos, né? Essas regiões passam por análises geológicas constantes, exatamente porque eles sabem que essas quedas de rochas são comuns. E nessas localidades, a circulação de turistas é muito alta, assim como acontece em Capitólio. Então, a tendência é que esse tipo de análise passe a ser feita com mais frequência. O governo de Minas Gerais anunciou hoje mesmo um programa chamado Reviva para que o turismo da região de Capitólio, do Lago de Furnas como um todo, seja fomentado. A Secretaria de Turismo e de Cultura de Minas Gerais anunciou um investimento de 5 milhões de reais para fazer o mapeamento de risco daquela região de canyons e também para preparar, para fazer uma formação com esses agentes de turismo lá da região. Um recurso que sem dúvida vai ser muito bem-vindo, inclusive porque as empresas de turismo, as pessoas que trabalham com o turismo lá na região, estão dizendo que estão sofrendo graves prejuízos de perder praticamente todo o recurso, todo o investimento que conseguiriam agora nesse período de verão, né, que seria exatamente a época de maior visitação. Tem muitas empresas que estão até desistindo, saindo do ramo ou vendendo parte das lanchas que eram utilizadas, por exemplo. E a cidade de Capitólio, 65% do PIB de Capitólio depende do turismo. Então, a gente espera sim que a região do Lago de Furnas se recupere dessa grande tragédia e a gente veja o turismo florescer mais uma vez. Elias. Olha, Laura, sem dúvida alguma, eu gostei da sua fala, né? Que o Brasil realmente não faz aí análise, estudos para que tragédias como essa sejam evitadas. E não é a primeira vez, né? Nós tivemos também os desastres da Vale também em Brumadinho, assim como já tinha acontecido em Mariana, que foram desastres que só chegaram também ao conhecimento de todos depois de grandes tragédias. Vários estudos já também indicavam que esse problema poderia acontecer, ainda assim não houve uma fiscalização de fato. Lembramos também da situação na Boate Kiss, onde centenas de jovens morreram durante uma noite de lazer, justamente porque não havia uma fiscalização e depois se procura culpados, Laura. Será que realmente há culpados em relação a... Claro, há sim, muitas dessas ocorrências precisam sim ser investigados sempre para saber se há ou não alguém diretamente ligado à omissão de socorro, enfim, de várias outras questões, mas vale lembrar que o Brasil realmente não apresenta
apresenta ao mundo e a nós brasileiros uma forma realmente de orientação em muitas questões. Afinal de contas, as pessoas que trabalham naquela região e os turistas foram para lazer, alguns por trabalho, e quantas vidas não foram perdidas, né? Nesse caso, nós estamos falando agora de Capitólio, foram 10 mortos e olha, Laura, infelizmente, a nossa sensação é que outros problemas podem acontecer, vir a acontecer, exatamente por falta de fiscalização, conscientização e principalmente responsabilidade com as pessoas, né? Nós precisamos ser responsáveis como país, nós precisamos ser responsáveis como nação. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.